Vamos lá, Caião. Hoje o programa foi feito pra mim. Aí tem uma sequência, uma mulher. Primeiro capote foi aos 21 anos de idade. Me envolvi sério com um gigolô que conquistou todos da minha casa. Até o cachorro que era feroz com todos. O cara é bom. O gigolô da pesada. Chama aquele cara lá do Animal Planet, lá, o doutor lá, aquele cara tem a mãe. É o Milano. Milaninho, até o cachorro ele botou quieto. E depois de 10 anos, o segundo capote forte na vida profissional me levou para um fundo do poço. Uma demissão inesperada de uma carreira de 10 anos. Hoje vejo que só trabalhava com lobos, com aparência de ovelha. A percepção só veio depois que perdi tudo, sonhos, esperança e alma ferida. Até hoje não me reconstruí, me fechei para tudo e todos, me aprofundei numa vergonha e incapacidade profunda, perdi a confiança em mim mesmo. Tenho dificuldade de confiar nas pessoas e até em mim, sem malícia. Perdão, Caio, eu só tenho uma linha. Tenho dificuldade de confiar nas pessoas e até mesmo na palavra de Deus. Como devo fazer para que essa prudência brote em mim sem malícia, neurose? Pois depois que pego a amizade, confio demais nas pessoas. Não vejo maldade nos amigos que parecem irmãos. Como posso crescer, amadurecer e voltar a ter autoestima e sair dessa caverna que estou comigo mesmo? A primeira coisa de cura tem a ver com confiança em Deus, porque às vezes a pessoa vai fazendo essas loucuras e pulando do pináculo do templo e depois bota a culpa em Deus, né? Mas foi com base na tua palavra, ele era irmão, não consegue fazer separação entre os irmãos, os falsos irmãos e o evangelho, e Deus e a palavra. Especialmente quando a mente é religiosa, essa separação a maioria não consegue fazer. Aí o engano humano é transferido para Deus, que supostamente tinha que ser o cão de guarda da nossa vida e não impedir que a gente, seguindo a curiosidade ou a ingenuidade, ou andando em imprudência, entre por enganos que Jesus diz que é para a gente não entrar, que os provérbios advertem repetitivamente, cansativamente, dizendo os sinais todos que a gente deve evitar. Né? Por isso eu fiquei aqui 6 meses lendo provérbios para todo lado, para ver se a gente aprendia, como eu disse, o evangelho da sabedoria, que quem o pratica dificilmente terá lamaçais no caminho da vida. Então, a primeira coisa é separar o engano humano de qualquer que seja a situação relacionada a Deus, não fazer essa transferência de responsabilidade para Deus é a primeira coisa que você precisa fazer. É covarde você fazer isso. O honesto é dizer, eu fui tolo, mas não transfira para Deus, porque ele não é o pastor alemão de ninguém, não é o cão de guarda de ninguém que escolhe andar em imprudência, em loucura e em insensatez. Ele adverte como é o caminho. Agora, quem anda nesse caminho vive com as consequências. Assuma de vez isso, metade da cura está aí. A segunda coisa é fazer o que Jesus fazia. Porque o Evangelho de João diz que Jesus não se confiava aos homens, porque ele bem sabia como era a natureza humana. Então, é a relação de ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. É o que Jesus encarna o tempo todo. Ele ia em todos os lugares, comia na casa de quem o convidava, mas está o tempo todo sabendo e discernindo aonde o espírito era de boa vontade, aonde o espírito vinha com todos os traços e sinais da piedosa maldade ou do interesse disfarçado, ou das segundas agendas. É o que a gente vê Jesus discernindo o tempo todo no curso dos evangelhos. Não se confiar à natureza humana é algo que não me faz um cínico. Eu vou encontrando pessoas e o carente eu ajudo, o necessitado eu ajudo, o que pede meu conselho eu dou. Agora, eu não me confio a ninguém, eu não entrego as decisões da minha vida a ninguém, por qualquer que seja a importância que a pessoa aparente, ou os olhinhos angelicais que me tragam. Eu chamei faz muito tempo, e apenas naquele ato
de 98 e um pedacinho de 99, eu fiquei à mercê da insensatez. Do contrário, 25 anos da minha vida antes foram sempre eu discernindo e decidindo por mim mesmo e vivendo com as consequências, sem ficar impressionado com ninguém, e se alguém tentasse armar alguma coisa, nunca transferindo para o outro. Qualquer que fosse a implicação que batesse em mim, a responsabilidade era minha por não ter exercido completamente o discernimento que eu deveria. E de lá para cá, muito mais. Você aprende e certas coisas chegam para você aprendê-las de uma vez. A não se confiar mesmo à natureza humana. Isso não significa viver em desconfiança com os outros. Significa dizer que você não é ingênuo de pensar que em qualquer ser humano não habite possibilidades de caracterizações malévolas, sejam elas consciente ou inconscientemente na vida daquela pessoa. Tem gente que faz mal a nós de maneira inconsciente. Agora, se você embarca só porque o cara, a pessoa chega com uma carinha legal, com palavras doces e com uma aparência que carrega o estereótipo de anjo barroco, e você entra nessa por causa de fantasia, você vai sempre se dar mal de um modo ou de outro. É não julgar nunca segundo a aparência, segundo a reta justiça. Tem que comer muito sal junto, tem que andar muito junto, e ainda assim você não se confia a ninguém que não seja de fato sua carne e seu sangue, sua mulher, seus filhos. Você confia neles sabendo todavia que eles são humanos e têm a possibilidade de se equivocar. Determinadas decisões na vida não são transferíveis para ninguém. São prerrogativas exclusivamente nossas, se as responsabilidades serão totalmente nossas. A gente tem que assumir aquilo sobre o que a gente é completamente responsável. A terceira coisa a fazer agora é restaurar a sua autoestima, porque você ficou paralisada de vergonha. É uma mulher, né? É. Paralisada de vergonha. Aí o diabo atingiu os intentos dele na sua vida. Desmobilizou você para viver, para existir, para construir, para criar, para ir adiante. É preciso dizer, não, eu vou alinhar a minha vida com Deus, a minha confiança em Deus. Não vou mais viver de ingenuidades e também não serei um paranoico. Essa é a graça dessa síntese do Evangelho. Quando você é prudente como as serpentes e simples como as pombas, você anda livremente e prudentemente. Esse é o paradoxo que tem no Evangelho a sua síntese e que o Espírito Santo realiza em nós, de modo que você não é um paranoico e nem é um ingênuo, jamais. E essa é a síntese que você tem que buscar e caminhar com ousadia em fé, não com insensatez em fé. E não transformar a fé num pretexto para atos tresloucados. A fé não é o meu escudo contra a loucura, a burrice e a insensatez. Ela é o meu escudo se eu ando no meu caminho, não no caminho dos outros. Se eu ando conforme a minha consciência, não segundo o conselho de quem quer que seja. Eu não transfiro a minha responsabilidade para o conselho de ninguém. Pode vir o mundo inteiro me aconselhar de um modo, se a minha consciência não tiver paz, se a paz de Cristo não for o árbitro no meu coração, eu só andarei segundo a minha consciência. As multidões não me importam quando a paz de Jesus não esteja em mim, seguindo o conselho delas. Conselho de qualquer um para mim tem que bater com a paz de Cristo em mim, porque a paz de Cristo em mim é o árbitro no meu coração. E se eu ando segundo a palavra e mantendo o Evangelho vivo como discernimento, como sabedoria, como conteúdo do meu pensamento, tudo aquilo que chegue como antagônico ao Evangelho encontra em mim um fibrilar de desassossego. E quando todo dia eu peço a Deus discernimento em todas as coisas, não desconfiando de todo mundo, porque o meu problema não está nos outros, está em mim, eu não peço para Deus me mostrar quem os outros são, eu peço para Deus não me deixar desviar-me do caminho da sabedoria e do discernimento, e não ficar empolgado com qualquer que sejam as ofertas vindas de quem quer que possa vir.
Se você começar a adotar isso e voltar a ser proativa, você vai descobrir que dia a dia a sua vida vai ser curada na graça de Deus. Agora você tem que voltar a confiar na palavra. E confiar na palavra não é no horoscopismo bíblico de abrir a Bíblia, botar o dedo em cima e pular do pináculo do templo baseado no Salmo 91, sem contexto. É aprender o Evangelho. Não são versículos, é o conteúdo, é o espírito do Evangelho, do ensino, da sabedoria toda proposta na palavra. Quem anda segundo ela, preserva seu próprio caminho. Agora, volte a sua confiança em Deus e não deixe que os traumas passados fiquem sendo transferidos para o Senhor, porque supostamente não tenha protegido você do gigolô pelo qual você se encantou e não tenha feito você ficar a priori desencantada dos irmãos falaciosos que seduziram e enganaram você. Aprenda e siga adiante, olhando para Jesus, para o Evangelho, seguindo o seu caminho, não o caminho dos outros. É isso que você tem que fazer. Eu poderia falar muito a esse respeito, mas seria me engolir o tempo todo respondendo apenas a sua pergunta. Questões outras nos aguardam também.